O que é fator R? Tá? Então, vou te passar aqui o conceito do fator R. O fator R é um benefício tributário oferecido para atividades do anexo 5 do Simples Nacional, trazendo redução da carga tributária e podendo a empresa ser tributada pela alíquota do anexo 3 do Simples Nacional. O cálculo realizado para concessão do benefício é feito sobre os últimos 12 meses acumulados do custo da folha de pagamento e é dividido contra o faturamento acumulado, ou seja, ele pega o seu custo de folha de pagamento dos 12 últimos meses e é dividido com o faturamento acumulado também dos 12 últimos meses. Se essa divisão, o fator R, ficar igual ou superior a 28%, você tem esse benefício da redução do imposto, ou seja, em vez de você ser tributado pelo anexo 5, você será tributado pelo anexo 3, perfeito? Aqui um exemplo prático sobre o fator R do cálculo dele, tá bom? Por exemplo, anexo 5, tá? A folha de pagamento acumulada, né, dos 12 últimos meses foi de R$50 mil. E o seu faturamento acumulado foi de R$300 mil. Então, para saber se você é tributado pelo anexo 5 ou pelo anexo 3, é feito esse cálculo do fator R. Pego a folha de pagamento acumulada e é dividido pelo faturamento. Então, o fator deu 0,17. Ou seja, você vai ser tributado pelo anexo 5. Por quê? Porque o fator ficou inferior a 0,28. Perfeito? Então, se você tivesse uma receita no mês de R$10 mil, ia ser tributado pelo anexo 5 e você pagaria esse valor aqui de imposto do Simples Nacional. Perfeito? Agora vamos no caso, quando o fator R dá acima de 28%, de 0,28, né, ou 28%. A folha de pagamento acumulada foi de R$50 mil, o faturamento acumulado foi de R$170 mil, perfeito? Então, o fator é feito essa divisão, né, e achamos o fator, 0,29, perfeito? Nesse caso, você vai ser enquadrado no anexo 3 e você vai ter uma carga tributária menor. Tá? Ou seja, se você tiver um faturamento de R$10 mil no mês, a tributação será de 6% e você pagará esse valor sobre o imposto. Perfeito? O que é o anexo 5? Tá? O anexo 5 é uma tabela do Simples Nacional que é feita, né? que é aplicada para atividades regulamentadas. Tá? No caso, para psicólogo, a tabela principal, né, que é aplicada é anexo 5, tá? A alíquota inicial ela começa em 15,5%, tá? E o imposto que você paga pela essa atividade mensal, né, será em cima do faturamento bruto. Se você fatura R$10 mil, vai aplicar essa alíquota de 15,5%, que deverá ser paga no mês seguinte, tá? Para a definição da faixa tributária da alíquota é verificado também o faturamento acumulado dos 12 últimos meses. Se o faturamento acumulado for de até 180 mil, a alíquota será de 15,5%, ok? Se sua alíquota for maior se o faturamento acumulado passar de 180 mil reais, você vai para a segunda tabela, para a segunda faixa. Em vez de pagar 15,5%, o seu imposto é de 18%. E assim vai seguindo. Conforme você vai aumentando o seu faturamento acumulado, aumenta também a alíquota do imposto. Perfeito? Aqui uma simulação do anexo 5 para poder reforçar o que a gente falou. Tá? No caso do faturamento for de R$10 mil, né, o imposto a recolher do DAS será de 1.550, tá? Então, eu pego o faturamento e aplico a alíquota do imposto, tá? Então, e se você tira o Prolabore, ou seja, o Prolabore é obrigatório para empresas que tenham receitas, que tenham lucro, a retirada do Prolabore é obrigatório. O que seria o Prolabore? Seria o seu salário,
tá? Que você recolhe o seu INSS, IR, enfim, tá? E se o seu prolabore for de R$ 1.500, o INSS é fixo de 11%, né? Então, o valor do INSS será de 1,65, né? Para você recolher. Então, no meio que você tem de imposto, o Simples Nacional, né? Esse valor, mais o INSS. Então, o total de imposto pago na operação será esse valor, perfeito? Aqui para poder reforçar do cálculo do fator R. Por exemplo, em julho eu tive uma folha mensal de 2.800, perfeito? E o faturamento mensal foi de R$ 15.000. Eu não tenho faturamento acumulado nem folha acumulada, então meu fator deu 0,18, ou seja, vou ser tributado pelo anexo 5. No mês seguinte, minha folha mensal foi de 2.800, meu faturamento mensal foi de R$ 5.000, e aí eu vou achar o fator R, então ele vai pegar o faturamento acumulado dos meses anteriores, tá? Então eu tenho o faturamento acumulado, essa folha acumulado, e mais o faturamento acumulado, referente ao mês anterior. Então ainda permaneço no anexo 5. Mas no mês de setembro eu tive essa despesa com salário e eu tive esse faturamento, perfeito? Aí, para poder achar o fator R, é feito o faturamento acumulado, que deu 5.600, que é a soma desses 2 meses, mais o faturamento acumulado, que também é a soma dos últimos meses. Então, aqui o fator R deu 0,28, ou seja, aqui você tem um benefício da redução do imposto. E agora eu vou te apresentar sobre o anexo 3, né, que eu estava te comentando. Se o seu fator R for igual ao superior a 0,28, você é tributado pelo anexo 3. O anexo 3 é um imposto, né, também é feito em cima do faturamento, mas ele é uma carga menor, ele é um imposto menor. Se você faturar até R$ 180.000, você vai ter uma carga tributária de 6%. Lembra que no anexo 5 você paga 5,5% e aqui você vai pagar 6%, ou seja, é um bom benefício. Então tem uma redução de imposto relevante aí, tá? E aqui pode ser uma simulação, né, do faturamento, né, sobre R$ 10.000, você vai pagar R$ 10.000 de imposto, né, de faturamento. Então você vai pagar 6% de imposto, R$ 600, e o prolabore também é fixo, está de 11%, né? Então sua carga tributária no mês será esse valor, bem menor do que o do anexo 5, tá? Então às vezes é bom fazer esse planejamento, né, da folha para poder ter esse benefício do anexo 3, ter uma redução de imposto, tá?